em toda família, em toda amizade, em todo escritório. E dentro de toda alma existem dois irmãos. O primeiro, forte, direto, favorecido pelo mundo. O segundo irmão, mais fraco, astuto, que vive na sombra do primeiro, usando a inteligência para conseguir o que a força não lhe dá. Essa é a história de Esaú e Jacó. Mas não é uma história sobre dois irmãos que viveram há 4.000 anos. É a sua história. É a minha história. É a história da batalha entre a nossa pessoa pública e a nossa sombra astuta. A história de Jacó, o enganador, é uma das mais desconfortáveis e, por isso mesmo, uma das mais importantes da Bíblia. Ela nos força a olhar para as partes de nós que manipula, que trapaceia e que engana para sobreviver. E nos faz a pergunta mais profunda de todas. É possível encontrar Deus não apesar da nossa sombra, mas através dela? A história começa no útero. Dois irmãos lutando. Esaú é o primogênito, nasce peludo, um homem do campo, impulsivo, favorito do seu pai Isaque. Jacó nasce agarrado ao seu calcanhar. Seu nome, Yaakov, significa literalmente aquele que agarra o calcanhar. Um idiomatismo para suplantador ou enganador. Jacó vive na sombra. Enquanto Esaú caça, Jacó cozinha. E ele usa sua inteligência para explorar a fraqueza do irmão. Primeiro, ele compra o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. O símbolo da troca do espiritual, a primogenitura pelo material, a comida imediata. Depois, com a ajuda de sua mãe, Rebeca, ele engana seu pai cego, Isaque, para roubar a bênção que pertencia a Esaú. Psicologicamente, este é o arquétipo do trapaceiro em ação. É a nossa sombra tomando o controle. É a parte de nós que mente em um currículo, que manipula uma conversa, que usa a astúcia para obter uma vantagem injusta. E como sempre acontece quando a sombra age sem ser integrada, a consequência é o exílio. Jacó precisa fugir da ira de Esaú. Ele perde tudo, sua casa, sua família, sua segurança. O engano o força a iniciar sua jornada. Sozinho, exilado, dormindo com uma pedra como travesseiro. É nesse estado de total abandono que Jacó tem sua primeira experiência espiritual genuína. Ele sonha com uma escada gigantesca que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Agora, olhe atentamente para essa imagem. Isso não é apenas uma escada. É um conceito universal, um axis mundi, um eixo cósmico. Vemos essa mesma ideia em diversas culturas ao redor do mundo, como a árvore da vida, a Yggdrasil nórdica, ou o Monte Meru, no hinduísmo. É a representação da conexão entre os diferentes níveis de consciência. A terra, onde Jacó dorme, é a nossa consciência cotidiana, o nosso eu desperto, com todas as suas preocupações e limitações. O céu, no topo da escada, é a superconsciência, o divino, a totalidade do ser. E os anjos subindo e descendo? Eles são os pensamentos, as intuições, as informações que fluem constantemente entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. São as pontes entre o que sabemos e o que sentimos. Neste momento de total vulnerabilidade, Jacó tem uma epifania. Ele percebe que não está desconectado. Ele descobre que, mesmo no ponto mais baixo de sua vida, no meio do nada, o portão para o céu está bem ali, onde ele está. Ele acorda maravilhado e assustado, e chama aquele lugar de Betel, que significa Casa de Deus. Este é um ponto de virada crucial. É o primeiro vislumbre de que a verdadeira espiritualidade não depende de templos físicos, de rituais externos ou de estar em um lugar sagrado. Ela depende de uma percepção interior, de reconhecer que a conexão com o divino é uma escada dentro de nós mesmos, sempre presente, esperando para ser descoberta. Depois dessa experiência transformadora, Jacó continua sua jornada e chega à terra de seu tio, Labão. E é aqui que a genialidade narrativa da história se revela de uma forma espetacular. O universo, agindo como um espelho perfeito, força Jacó a confrontar a sua própria sombra, a parte de si mesmo que ele vinha ignorando e reprimindo. Lembre-se, Jacó é o enganador, o suplantador. Ele enganou o pai e o irmão. E o que acontece quando ele chega em Harã? Ele se apaixona perdidamente por Raquel, a filha mais nova de Labão,
Ele trabalha 7 anos por ela, mas na noite de núpcias, Labão o engana. Na escuridão da tenda, ele lhe entrega a irmã mais velha, Lia. Jacó, o mestre do engano, é enganado. Ele, que explorou a fome do irmão para roubar sua primogenitura, agora é explorado pelo próprio tio, sendo forçado a trabalhar mais 7 anos por sua amada. Ele, que usou o disfarce e a mentira para conseguir o que queria, se torna a vítima do engano e da manipulação. Isso é o que o grande psicólogo Carl Jung chamaria de enantiodromia. É um princípio fundamental da psique. Tudo, quando levado ao seu extremo, inevitavelmente se transforma em seu oposto. O enganador se torna o enganado. O explorador se torna o explorado. A vida, de forma implacável e perfeita, força Jacó a experimentar na própria pele o outro lado de suas ações. Ele não pode mais ignorar sua sombra, pois agora a vê refletida, personificada em seu tio Labão. Cada trapaça de Labão é um eco das trapaças de Jacó. Cada frustração que ele sente é o espelho da frustração que ele causou. Esses 20 anos de exílio, trabalho duro e manipulação não são apenas uma punição. São um longo, doloroso e necessário processo de autoconfrontamento e purificação. É a terapia mais dura que alguém poderia ter, onde o terapeuta é a própria vida. Depois de 20 anos, Jacó, agora um homem rico, mas ainda um fugitivo emocional, decide que é hora de voltar para casa. É um retorno que ele anseia, mas também teme profundamente. Ele sabe que, para realmente voltar, precisa encontrar Esaú. Esaú, o irmão que ele enganou, o fantasma do seu passado, a personificação de toda a sua culpa e engano. O medo é palpável, consome seus pensamentos. Na noite anterior a este encontro fatídico, ele toma uma decisão crucial. Ele envia sua família, seus rebanhos, toda a sua riqueza, para o outro lado do rio Jaboque. E então ele fica para trás, completamente sozinho. Sozinho na escuridão, à beira da água, esperando o amanhecer que pode trazer sua redenção ou sua destruição. E é nessa solidão, no silêncio da noite, que a verdadeira prova começa. O texto bíblico nos diz, de forma misteriosa, que um homem apareceu e começou a lutar com ele. Eles lutaram a noite inteira, até o raiar do dia. Mas quem é esse homem? A identidade é deliberadamente ambígua. A tradição religiosa sugere que poderia ser um anjo, ou até mesmo uma manifestação do próprio Deus. No entanto, se olharmos para essa história através de uma lente psicológica, talvez a interpretação mais poderosa e transformadora seja que Jacó está, na verdade, lutando contra si mesmo. Ele está lutando contra a sua própria sombra personificada. Esse homem misterioso é o Jacó interior. É a parte de si mesmo que ele traiu, reprimiu, enganou e da qual fugiu desesperadamente durante 2 décadas. Toda a culpa, toda a vergonha, toda a identidade do enganador que ele tentou deixar para trás, agora se materializa diante dele, exigindo um acerto de contas. A luta é brutal, um abraço violento e desesperado no escuro. Mas não é uma luta de aniquilação. É um processo de integração. Pense nisso. Não é um duelo até a morte. É um embate que se assemelha a uma dança caótica, um confronto íntimo. Jacó, o homem que passou a vida inteira fugindo e usando truques, finalmente para de correr. Ele se agarra ao seu oponente com uma força que ele não sabia que possuía. Ele se recusa a soltar. Então, exausto, no limiar do amanhecer, Jacó pronuncia a frase mais importante e revolucionária de toda a sua vida. Ele diz: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Parem e pensem na profundidade disso. É uma mudança de paradigma completa. Ele não tenta mais matar sua sombra, ele não tenta mais enganá-la. E, crucialmente, ele não tenta mais fugir dela. Pela primeira vez, ele a agarra. A confronta face a face e exige uma bênção dela. Jacó finalmente entende. Ele percebe que dentro do seu maior adversário, escondida em sua ferida mais profunda, reside a sua maior força, o seu maior poder. A bênção que ele procurou a vida inteira não viria de roubar ou enganar, mas de abraçar e integrar a parte mais sombria de si mesmo. A verdadeira cura, a verdadeira bênção,
só pode vir da integração, nunca da negação. No clímax da luta, quando Jacó exige a bênção, o anjo, ou sua sombra, faz algo extraordinário. Ele toca na articulação da coxa de Jacó, deslocando-a. Jacó fica manco para o resto da vida, e então ele recebe sua bênção. Um novo nome. Ele não é mais Jacó, o suplantador, o enganador. Ele agora é Israel, um nome que carrega um significado profundo, como aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. Cada parte dessa conclusão é profundamente simbólica. Primeiro, a ferida. Jacó vence a luta. Ele consegue a sua bênção, mas sai permanentemente ferido. A ferida na coxa, que o faz mancar, é o lembrete constante daquela noite, da sua jornada e da sua humanidade. Ele não se transforma em um super-homem perfeito e invencível. Ele se torna um homem completo, um homem integrado, que agora caminha com uma vulnerabilidade visível. O mancar o impede de correr, e essa vulnerabilidade é, na verdade, a sua maior força. Fisicamente, ele não pode mais ser o fugitivo que sempre foi. A ferida o obriga a caminhar de forma deliberada, consciente, presente. E o novo nome, Israel, solidifica essa transformação. É a morte do seu antigo eu. Ele não é mais definido por seu pecado, por seu engano. Ele agora é definido por sua coragem. Ele é aquele que ousou lutar com o divino, tanto o divino fora dele, na forma do anjo, quanto o divino dentro dele, na forma de sua própria e terrível sombra. E ele prevaleceu. Não por destruir seu oponente, mas por abraçá-lo, por integrá-lo, por extrair uma bênção da própria escuridão. Essa é a verdadeira vitória. Jacó, agora rebatizado como Israel, finalmente encontra Esaú. E o que acontece? Depois de uma vida inteira de conflito, engano e medo, não há luta. É uma cena de reconciliação inacreditável. Em vez de espadas, eles se abraçam, eles choram juntos. E a lição aqui é profunda. Ao fazer as pazes com o seu inimigo interior, o seu anjo sombrio, Jacó finalmente conseguiu fazer as pazes com o seu inimigo exterior. A batalha interna precisava ser vencida antes que a paz externa pudesse ser alcançada. A saga de Jacó, desde o seu nascimento agarrado ao calcanhar do irmão até esta luta noturna no Jaboque, não é apenas uma história antiga. É um convite radical para cada um de nós. Pense um pouco, olhe para a sua própria vida. Qual é a sombra da qual você tem fugido? Qual é aquele medo que você se recusa a encarar, que você varre para debaixo do tapete? Aquela inveja que você reprime e finge não sentir? Aquela parte de você que você secretamente considera má, indigna ou quebrada? Todos nós temos um Jaboque. Todos nós temos uma noite escura da alma nos esperando. A lição mais poderosa que Jacó nos deixa é que a verdadeira bênção, a verdadeira transformação, não está em se livrar dessa parte sombria. Não se trata de amputar o que não gostamos em nós mesmos. A bênção está em ter a coragem de ficar sozinho no escuro, de encontrar essa sombra, de agarrá-la com todas as forças e se recusar a soltá-la até que ela te abençoe. É no confronto, na luta, na integração, que encontramos nossa verdadeira força. Muitas vezes, a nossa maior força está escondida exatamente em nossa maior ferida. A nossa maior luz pode emergir da nossa maior escuridão. Esta jornada de integração, de abraçar a totalidade de quem somos, é o trabalho de uma vida inteira. Não é algo que se resolve em uma única noite, como na história. É um processo contínuo de autoconhecimento e coragem. E se você sente o chamado para continuar a explorar esses mapas da alma, para decifrar as mensagens escondidas nos textos antigos, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Juntos, continuaremos a lutar com esses textos, a nos engajar com essas histórias, até que elas nos abençoem com sabedoria, clareza e transformação. Para a nossa reflexão final, quero deixar uma pergunta para você meditar. Qual é o anjo, ou o demônio, com o qual você está lutando neste exato momento da sua vida? Que parte de você está pedindo para ser vista, enfrentada e integrada? As experiências que compartilhamos criam conexão e mostram que nenhum de nós enfrenta essa luta sozinho. Se desejar, deixe nos comentários um pouco da sua trajetória de coragem. Ela pode fortalecer e inspirar outras pessoas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.